E aí, aqui é o Node e imagine só, você é desafiado para duelar contra um lutador que pode ser completamente incendiado e que tem a habilidade especial de te jogar em uma ilusão no meio do combate. Galera, continuaremos os relatos do anime Baki, o Campeão, episódios 7, 8 e 9. O combate entre os lutadores continua e depois de Hanayama dar uma verdadeira surra em Spec, Baki é surpreendido por Doyle, que aborda o rapaz durante uma prova. Na tentativa de atrair seu oponente para longe de seus colegas, após dar um chute na cara do criminoso, o jovem pula a janela do terceiro andar e chega ileso ao solo. Enquanto se afasta do colégio, Baki avista um cara de boné cuidando do jardim. Segundos depois, o garoto se abaixa e quase tem a cabeça arrancada por uma foice. Logo ele descobre que aquele jardineiro, na verdade, é Yanagi, um detento que havia fugido da prisão e estava lá para lutar com o campeão. O homem tinha uma corda em suas mãos com uma foice amarrada em cada ponta. Sua velocidade incomparável fazia com que Baki mal conseguisse enxergar a lâmina. Yanagi lança o primeiro golpe, mas por pouco o garoto consegue se esquivar. Por sorte, Baki também desvia do segundo ataque, mas agora o homem está ainda mais rápido. Ele entrega uma de suas armas para o rapaz, mas logo consegue destruí-la. Baki acaba sendo atingido, mas apenas sua camisa é rasgada. Seu corpo permanece sem nenhum dano. Mesmo que não seja tão rápido quanto Yanagi, seus reflexos são muito aguçados. De repente, uma voz surge por trás do criminoso e joga em cima dele um bule de água fervente. O homem se recorda do momento em que fez o mesmo com Shibukawa e grita de dor pelas queimaduras causadas em seu corpo. Porém, segundos depois ele percebe que foi enganado. Aquela água estava fria e a sensação de que estava sendo queimado era apenas uma armadilha de seu cérebro. Ao perceber que o velhote estava tirando sarro de sua cara, Yanagi tenta atacá-lo com um bule, mas Shibukawa usa seu próprio corpo para derrubá-lo e finaliza com um golpe em seu queixo. Há alguns anos, um cientista chamado Mitsumi Hasekawa, diretor da Associação Japonesa de Odontologia, fez alguns estudos que comprovavam que a força da mordida de uma pessoa é diretamente proporcional à sua performance física. Ele chegou a essa conclusão após analisar os dentes de milhares de atletas que se destacavam em sua modalidade. É impossível levantar um objeto pesado com a boca aberta e o maxilar relaxado, por isso a mordida desses atletas era muito mais forte do que a de um ser humano comum. Enquanto coletava dados para sua pesquisa, ele examinou os dentes de Yanagi. Seus molares estavam quase que totalmente desgastados, o que indica que ele precisou treinar muito até chegar naquele estado. Quando a luta parecia estar perdida, o homem saca seu Badnak, uma arma especial fabricada na Índia, e arranha o braço de Shibukawa. Nesse momento, Baki se une ao velhote para eliminar o criminoso. Após jogar sangue nos olhos de Yanagi, a fim de atrapalhar sua visão, Shibukawa ataca seu inimigo e o rapaz ajuda a derrubá-lo. Encurralado entre a cruz e a espada, o ex-detento precisa desviar do soco poderoso do jovem lutador. Ele tenta revidar com um chute, mas acaba sendo lançado direto para os braços de Shibukawa, que o imobiliza enquanto Baki planeja seu próximo ataque. Porém, dessa vez, Yanagi consegue acertar um chute na cara do rapaz e salta para fora das garras do velho. Quando isso acontece, Shibukawa revela a Baki que, na verdade, a especialidade daquele homem não é o ataque com armas, mas sim a habilidade de envenenamento. Yanagi é capaz de derrubar um oponente com 3 vezes o seu tamanho através da hipoxemia. A atmosfera ao redor da Terra possui 21% de oxigênio. Quando essa porcentagem diminui para 15%, o corpo humano deixa de funcionar corretamente e passa a sofrer tonturas, calafrios, náuseas e vômito. Porém, na palma de suas mãos, esse homem consegue concentrar o ar com menos de 6% de oxigênio. Se uma pessoa inalar esse ar apenas uma vez, ela ficará inconsciente e só conseguirá ficar de pé novamente 12 horas depois. Essa técnica foi desenvolvida por Yanagi e fez com que ele ficasse conhecido como o Envenenador. Dessa forma, ele consegue derrubar Baki em poucos segundos. Sua técnica permite, inclusive, que ele destrua os mais diferentes tipos de materiais ao criar um vácuo na palma de sua mão. Enquanto demonstra sua habilidade singular, viaturas de polícia se aproximam do local e Yanagi foge. Baki se levanta e Shibukawa informa que, dessa vez, infelizmente ele perdeu a batalha. Horas mais tarde, enquanto estavam reunidos com os demais lutadores, o Sr. Tokugawa afirma que eles sofreram aquela derrota vergonhosa, mesmo estando em vantagem, pois apesar de serem lutadores profissionais, eram amadores em briga de rua. O velhote finaliza dizendo que todos os aplausos que eles receberam em suas batalhas não significavam nada, pois um guerreiro que perde uma luta não tem nenhum valor. Hanayama se irrita com essa fala e segura o velhote pela gola da camisa. Nessa hora, Tokugawa diz que
de todos os presentes naquela sala, ele era quem estava mais triste com aquela derrota. Ele conta que acreditou no potencial daqueles lutadores, mais do que ninguém, e estava decepcionado pelo que havia acontecido. Após o sermão, Bak se levanta para ir embora, mas quando abre a porta, é surpreendido pela presença de Dorian, um homem gigantesco que havia fugido de sua prisão nos Estados Unidos, para ir até o Japão conhecer a derrota. O Sr. Tokugawa questiona onde estão seus seguranças, porém Dorian já havia eliminado todos eles. Aquele psicopata tinha um balde de gasolina e um isqueiro em suas mãos e pretendia incendiar aquele lugar para se livrar de todos os seus oponentes de uma única vez, mas Katsumi, filho adotivo de Dopporoshi, chega bem na hora. O rapaz segura o ombro daquele homem de cabelos brancos e pergunta se ele se recorda dele. Katsumi arranca o isqueiro de suas mãos e literalmente chuta o balde em cima dele, deixando Dorian encharcado de gasolina. Após derrubá-lo, o jovem agradece pela surra que levou alguns dias antes, pois a partir de então, ele aprendeu a diferença entre um esporte e uma luta de verdade. Em seguida, ele usa o isqueiro para incendiar o homem, como forma de se vingar do que ele havia feito da primeira vez que se encontraram. Dorian se retorce no chão, com seu corpo em chamas, enquanto todos observam assustados. Quando o fogo se apaga, é possível notar queimaduras em todas as partes de seu corpo. Os lutadores consideram chamar uma ambulância para ajudá-lo, mas Hetsu percebe que há algo errado. O chinês já havia enfrentado aquele homem uma vez e sabia muito bem que ele não jogava limpo. Antes que o psicopata pudesse se mover, Hetsu o ataca, mas Dorian consegue desviar. Mesmo com o corpo gravemente ferido, o homem pergunta quem será o seu primeiro adversário. Dopporoshi se candidata, afinal aquele homem havia arrancado sua mão esquerda e ele precisava se vingar. Mas de repente, Kyozumi Kato, mestre de Katsumi, chega ao dojo. Ele é membro do Shinshinkai e um dos melhores lutadores de karatê da academia. Porém, ao invés de treinar no dojo, ele prefere treinar em brigas de rua. Ao ver o punho arrancado de seu mestre, o rapaz fica enfurecido e ataca Dorian. O criminoso tenta derrubá-lo com um chute, mas Kato consegue desviar do ataque. Por fim, usa uma linha de pesca para arrancar a orelha esquerda do seu adversário. Assim, o rapaz consegue vingar seu sensei. Dopporoshi pergunta ao seu filho se aquele homem era realmente seu mestre, e Katsumi afirma que Kato não permite que seu orgulho e ego interfiram em sua luta. Por isso, seu preparo contra combates reais é maior do que o de Orochi, e até mesmo de todos os outros membros do Shinshinkai. O Homem Maneta então lança um ataque surpresa contra Dorian, e afirma que mostrará àqueles jovens a verdadeira essência do Shinshinkai. Ninguém entende o motivo dele ter feito isso, afinal aquele homem já havia sido derrotado, mas logo depois, Kato e Katsumi percebem que foram pegos pela fibra de aramida de Dorian, a mesma que ele usou para arrancar a mão de Orochi. O sensei usa o próprio punho para cortar a linha. Se ele não fizesse isso, os dois rapazes seriam mortos imediatamente. Em seguida, ele informa que o treino de karatê transforma as mãos e pés de seus praticantes em armas. É necessário treinar duro e com uma dedicação inigualável, porém após alguns anos de treinos intensos, seus punhos ficam tão afiados que se tornam lâminas. Portanto, seus praticantes não precisam usar armas durante o combate. Orochi se volta para Kato e diz que karatê significa mãos vazias, e um dia, quando o rapaz fosse bom o suficiente naquela arte marcial, ele não precisaria mais andar com uma linha de pesca no bolso. Encurralado e ferido, Dorian decide usar o seu último recurso para sair vivo daquele lugar. Ele espelha uma granada pela boca e causa uma explosão capaz de destruir todo o dojo. Os policiais interrogam o Sr. Tokugawa a fim de descobrir o que aconteceu lá e como ele havia sobrevivido, mas o velhote informa que alguém o jogou para longe da explosão e quando ele acordou todos haviam desaparecido. Nas ruas do Japão, Dorian caminhava com um corpo coberto por um pano. Todos os observavam atentamente, pois era nítido que havia algo errado com aquele homem. Ele entra em um beco onde encontra um pobre coitado tirando a água do joelho. Seu semblante é tão assustador que o cara foge antes mesmo de conseguir fechar as calças. Dorian então entra pelo esgoto e acaba caindo em uma velocidade muito alta. Ele precisa usar os seus pés e mãos para se segurar nas laterais da tubulação, caso contrário poderia sofrer uma queda fatal. Quando finalmente chega ao solo, ele se dirige para um abrigo subterrâneo. Aparentemente, desde que chegou a Tóquio, o homem usava aquele lugar como seu esconderijo. Ele joga bebida em sua orelha decepada e usa alguns curativos para estancar o sangue. Nesse instante, Kato aparece e revela que estava seguindo o criminoso todo esse tempo. Dorian afirma que o rapaz não é páreo para ele e pede que ele vá embora, mas Kato está decidido a enfrentá-lo. Ele dá o primeiro chute, mas o psicopata de cabelos brancos segura sua perna e o lança para longe. Em seguida, quebra
várias garrafas de bebida e cobre suas mãos de graxa, a qual ele usa para grudar os cacos de vidro. O homem pede que seu oponente faça o mesmo, mas ao invés disso, Kato pega o barril de aço e tenta acertá-lo. Porém, com um soco, Dorian consegue se livrar do ataque e lança o barril brutalmente de volta para o jovem, que por pouco consegue desviar. A luta continua e a montanha de músculos usa seus punhos cobertos de vidro para causar um corte no pé do rapaz. Como membro da Shinshinkai, Kato não poderia abandonar aquela briga. Mesmo ferido, ele executa seu próximo ataque, mas Dorian é um matador de sangue frio e lança diversos cacos de vidro na cara de seu adversário. Com a visão prejudicada, Kato mal consegue ver o soco poderoso que leva logo depois. Ainda assim, ele se levanta e tenta acertar alguns golpes, mas Dorian facilmente desvia de todos eles e ainda quebra uma garrafa de vinho na cabeça do rapaz. Por fim, usa a mesma garrafa para causar cortes profundos em seu rosto. De repente, o ex-presidiário começa a cantar uma canção macabra enquanto destrói Kato. Porém, inesperadamente, mesmo após levar uma baita surra, o jovem consegue revidar e atira várias garrafas em seu inimigo. Por um breve momento, ele acerta diversos golpes seguidos em Dorian e sua autoconfiança é renovada. Kato de fato acredita que pode vencer. Ele acerta vários socos e chutes no inimigo, até que o homem começa a implorar por sua piedade. Mas Kato permite que o orgulho tome conta de seu corpo e sente prazer em perfurar os olhos do homem com os próprios dedos. Ele comemora sua vitória, mas em poucos minutos retorna à realidade e descobre que na verdade havia caído em um truque de seu oponente. Dorian revela que usou sua técnica de hipnose para manipular a luta. Como Kato tinha muita vontade de vencer, ele ficou vulnerável à hipnose e sua mente criou uma realidade paralela, onde ele de fato derrota seu inimigo. No entanto, tudo aquilo havia sido uma ilusão criada pelo seu cérebro. O psicopata acerta um gancho no rosto do jovem e usa sua fibra de aramida para cortar seu pescoço. Dessa forma, Dorian sai vitorioso de mais uma batalha. Algumas horas depois, na sede do Shinshinkai, Hetsu se prepara para treinar e quando se aproxima do saco de pancada, sente que há algo errado lá dentro. Ele rasga a capa de couro e o que encontra o deixa apavorado. Kato estava lá dentro, em estado de quase morte. Após chamar a ambulância, Katsumi ordena que os membros da associação distribuam a foto de Dorian pelas mais de 600 filiais da Shinshinkai no Japão. Naquele momento, iniciou-se uma busca pelo homem que havia trucidado Kiyozumi Kato. Naquela noite, Dorian está disfarçado e se dirige até um restaurante da cidade. Após jantar, um dos garçons se aproxima e o chama pelo nome. Pelo visto, seu disfarce havia sido descoberto. O homem ainda revela que Dorian havia feito inimizades no país inteiro com todos os milhares de membros do Shinshinkai e afirma que de agora em diante, tudo que ele fizer no Japão será monitorado bem de perto. Do lado de fora do restaurante, ele encontra dezenas de lutadores de karatê que estavam sedentos por vingança. Depois de conseguir passar por aqueles homens, Dorian entra em um táxi, mas logo percebe que o motorista também é membro da Shinshinkai. Ele prepara sua fibra de aramida para dar um fim naquele cara, mas o rapaz revela que assim como ele, todos os homens que estavam dirigindo os veículos à sua volta também pertenciam à mesma associação. Nesse instante, Dorian percebe que não há para onde fugir. Seu táxi estava sendo seguido por carros, caminhões, viaturas de polícia, caminhões de bombeiro e ambulâncias. Todos aqueles motoristas eram membros da Shinshinkai e estavam lá para cumprir uma única missão: garantir que Dorian seja levado até um parque de diversões. Quando chegam ao local, o motorista do táxi pede que o homem entre no parque. Dorian sabe que há alguém esperando por ele lá dentro e agradece aos homens pelo favor que fizeram ao levá-lo até aquele lugar. Mas antes de entrar, ele desafia o motorista do táxi para uma luta, na qual seriam aplicadas todas as regras do Shinshinkai. O homem aceita o desafio prontamente. Ele tenta golpear Dorian de todas as formas, mas o psicopata consegue bloquear todos os seus ataques. Por fim, com um único chute no maxilar, o ex-presidiário derruba seu adversário. Ele usa aquela luta para provar que nenhum daqueles homens teria a mínima chance de vencê-lo sozinho. E eles não podiam se unir para lutar contra um único alvo, pois as regras do Shinshinkai só permitem combates 1 a 1. Sendo assim, Dorian era invencível para eles. Após essa demonstração de força, ele entra no parque de diversões animado para sua próxima batalha. Dorian suspeita que Hetsu está lá dentro esperando por ele e não vê a hora de trucidá-lo como fez com Kato. Pessoal, será que o especialista em Kenpo chinês será capaz de derrotar um dos maiores criminosos de todos os tempos? Se quiser que eu traga os detalhes dessa luta, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!